aqui uma outra citação. Como um rochedo no meio do mar, assim está o coração das almas interiores no meio das humilhações e dos sofrimentos. Essa última frase que eu li é do Santo Curadares. Como um rochedo no meio do mar, assim está o coração das almas interiores no meio das humilhações e dos sofrimentos. Certo que o apóstolo sofre. Isso que esterilizou os seus esforços e arruinou a sua obra, ainda será talvez a causa da perda de muitas das suas ovelhas. Tristeza amarga para esse verdadeiro pastor, sem dúvida. Mas tristeza incapaz de arrefecer o ardor com que vai recomeçar a sua obra. Ele sabe que toda a redenção, mesmo que seja aplicada apenas a uma alma, é uma obra sublime que se realiza, sobretudo, pelo sofrimento. Basta para o sustentar a certeza de que as provações, generosamente suportadas, aumentam os seus progressos na virtude e granjeiam uma glória mais abundante para Deus. Uma obra sublime se realiza, sobretudo, pelo sofrimento. Essa frase me lembra aquela passagem, né, do São Francisco de Assis. Disse dele que quando ele passava um dia sem sofrer alguma coisa, né, ele se desesperava à noite, né, porque ele tinha a impressão de que Deus tinha desistido dele, né? E São Francisco, então, identificava, né, a presença de Deus na própria vida dele, né, justamente através dos sofrimentos, né? Quando ele não sofria, ele dizia, opa, Deus esqueceu de mim, né? Sabe o apóstolo, de mais a mais, que muitas vezes Deus exige dele apenas germens de bons êxitos. Olha que coisa mais interessante. Isso se aplica, gente, de novo, ele está falando do sacerdote, do apostolado mais direto, da igreja, etc, etc. Se aplica a qualquer um, os mais modestos. Chama atenção aqui para os pais com os filhos, por exemplo. Às vezes a gente tem a impressão de que está tudo errado. Tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado com os nossos filhos. Que a criação não vai dar certo, que as coisas acabaram, que nós fizemos tudo errado com os nossos filhos, que vai ser assim assado, que o futuro deles está ameaçado porque nós fizemos isso, aquilo, e, puxa vida, eu tinha que fazer outra coisa. E os pais se desesperam com isso. Né? Ou com o irmão, ou com a mãe, com o pai, enfim. Meu Deus, o que eu fiz? É culpa minha que meu filho é assim, o assado, o meu pai não, né, minha mãe, tal. Eu estou querendo tanto que eles, por exemplo, se convertam, ou que vá mais à missa, ou que qualquer coisa dessas. Não, o mais modesto, né, apostolado, né? Então, ele está dizendo aqui que Deus exige, às vezes, apenas de nós, que nós tenhamos germes de bons êxitos no nosso trabalho. Que a gente deixe algum vestígio, né, nas almas, alguma coisinha, alguma sementinha, né? E que depois ele vai operar sobre essa semente. Depois ele vai fazer essa semente germinar, tá certo? Outros serão os que hão de recolher abundantes messes e talvez julguem, então, poder atribuí-los a si mesmos.
O céu, porém, saberá discernir a causa delas no trabalho ingrato e aparentemente estéril que as precedeu. Mise vos metere quod vos non laborastes, ali laboraverunt, e vos in louvores eorum introistes. Eu vos enviei a cegar o que vós não trabalhastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. João 4, 38. No decurso da sua vida pública, Nosso Senhor, autor dos êxitos dos seus apóstolos depois de Pentecostes, somente se contentou com lançar a semente, com deixar lições e exemplos, que predizia aos seus apóstolos que a eles seria dado o fazerem obras maiores que as suas. Opera que ego fatio, et ipso faciete, et majora orum faciete. João 14, ele cita João 14, 12 aqui. Né? Perder o ânimo, o verdadeiro apóstolo, deixar-se influenciar pelas resoluções dos pusilâmines, condenar-se ao repouso após um revés? Se assim pensais, é porque não compreendeis nem a sua vida íntima, nem a sua fé em Jesus Cristo. Abelha infatigável, ele há de, por certo, reconstruir com alegria novos favos na colmeia devastada. Aqui, essa última observação nos lembra ainda, né, aquilo que ele falou das tribulações da igreja, né? Quando a gente pensa, né, que a colmeia está devastada, que é uma metáfora, né, que ele usa aqui, ele nos dará ainda a alegria de novos favos na colmeia devastada, né? Isso se aplica também não só à igreja, né, como a qualquer um dos vários aspectos desse nosso trabalho apostólico, né? Volto a dizer, né? Na vida familiar também, né? Quando eu li a questão dos vestígios de bons êxitos, eu lembro de uma história, que agora eu não vou lembrar dos personagens, mas era uma freira que se converteu do judaísmo, né? E a família toda manteve-se no judaísmo, e ela se tornou uma freira, e sempre muito, rezando muito para Deus converter a mãe, o pai, enfim, a família dela à igreja. E, de repente, ela fica sabendo da morte da mãe, né? E aí ela se desespera, né? Depois de ter saído do mosteiro, ido no enterro da mãe, etc. Ela, na volta, ela se desespera com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Começa a ralhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O senhor não me ouviu, minha mãe morreu fora da igreja, o senhor, não é possível, eu rezei tantos anos aqui, rezando e tal. E conta-se aqui que Nosso Senhor apareceu para ela, né? E aí ralhando com ela, né? Dizendo que ela tinha pouca fé, né? E que a mãe dela, antes de morrer, ela, no último momento de vida, né? Ela pediu a Nosso Senhor que ela queria morrer na religião da filha dela. Foi essa a oração que
essa judia, mãe judia, fez a Nossa Senhora. E que por isto, exatamente por isto, né, ela tinha se salvado, né, ah, pois é, essa historinha, gente, está, se não me engano, num livro que eu traduzi sobre o purgatório do padre Frederick Faber. Só que a idade aqui do velho já não tem mais condição de lembrar o nome da freira, o convento que ela estava, enfim, a época que se passou isso, né? Mas o que eu queria dizer com essa historinha é que a freira, pelo seu trabalho de oração, e muito provavelmente pela ação dela na família, quando ela saía do convento e ia visitar a família, que a família brigava muito com ela, a família estava muito chateada com ela, porque ela tinha se separado da religião, dos pais, etc. Ela não via o que ela estava deixando ali. Mas é isso, a isso que eu me refiro, que eu lembrei, obviamente, quando eu li Germes de Bons Êxitos. Essa freira deixou um germe na família. Um germe. Ela não converteu a mãe dela, mas com o trabalho dela, lá, com o esforço dela, com a oração dela, ela deixou uma sementinha na cabeça da mãe dela, que depois floresceu por ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, digamos assim, da contrição na hora da morte, né? Isso foi uma contrição, né? Eu quero morrer na religião da minha filha, né? Isso mudou todo o destino eterno da alma da mãe dessa freira, né? E isso a gente precisa sempre pensar que às vezes a gente não está vendo, mas a gente está deixando germes nas pessoas, que às vezes se comporta de maneira completamente diferente, completamente numa direção contrária ao que a gente queria. Mas está lá o germe. O nosso Senhor saberá fazer o melhor desse germe. Contando, obviamente, com o movimento da vontade da alma, né? Porque se a mãe não tivesse expressado essa vontade na hora da morte, é claro que ela ia para o inferno, né? Mas ele, com o germe, ele fez a reorientação da vontade dessa alma, né? E é isso que a gente precisa também avaliar no trabalho, né? Nesses trabalhos dessas dimensões todas que eu falei aqui, né?